Caso surpreendente. O Damian para bem na frente dessa garota e fala: "Meu Deus do céu, o que é isso?" E pergunta se ele pode ter 1 minuto do tempo dela. Mas ela pede desculpas e diz que precisa encontrar as amigas dela. Ele pede o número dela e como ela diz que não, ele fala que pode ser uma rede social. Mas ela diz que está bem, então ele pergunta o nome dela. Ela diz o nome pra ele, mas fala que precisa ir. E vendo que ele estava insistindo, ela fala que não quer ser rude, mas que ele não faz o tipo dela. Ele pergunta se ele está muito velho ou gordo. Ela diz que não quer ser rude, mas que ele está velho pra ela. Ele fala que acabou de cortar o cabelo, mas ela o interrompe e fala que talvez ele devesse procurar alguém da idade dele. Ele ainda faz mais uma tentativa, mas ela diz que não quis ser mal educada, mas que definitivamente ele não faz o tipo dela. Ele fala que de maneira alguma ela foi mal educada e diz que foi um prazer conhecê-la. Mas ela decide voltar e pergunta se o carro é dele. Ele fala que não entendeu, então ela repete novamente. E ele pergunta se ela não disse que ele era velho. Ela pede desculpas e diz que ela gosta de ter certeza no que ela está entrando. E pergunta se o carro é dele. E ele diz que é claro que o carro é dele. Ela diz que ele não é tão mais velho do que ela e ele fala que é sim e pede para ela tomar cuidado com a rua. E ela diz que realmente não quer ser atropelada na rua. Então ele pergunta o nome dela novamente e depois que ela diz o nome para ele fala que o nome dela é muito bonito. Ela pergunta o que ele estava pensando em fazer agora. Então ele diz que ele estava saindo para almoçar. Ela fala que ia encontrar as amigas dela, mas que ela pode adiar para almoçar com ele. Ele pergunta se ela vai desistir de encontrar as amigas dela. Ela fala que pode adiar e que as vê o tempo todo. Ele pergunta qual é o perfume dela, e ela diz que é da Louis Vuitton. Ele fala que sentiu de longe o perfume dela passando pela rua e em seguida pergunta onde ela quer almoçar. Ela fala que conhece um lugar que tem um bife excelente e que também tem frutos do mar. Ele fala que geralmente as mulheres gostam de frutos do mar, e já ela pergunta se ele vai abrir a porta para ela, e ele fala que é claro. Bom, e é claro que dentro do carro nós vamos direto ao momento em que ele pergunta por que, afinal de contas, ela resolveu voltar. Ela diz porque ela viu que ele tinha dinheiro e que poderia fazer alguma coisa por ela, e que não sabe se ele é um cara legal, mas que eles vão descobrir. Ele pergunta se basicamente ela voltou porque ele pode fazer alguma coisa por ela. E ela diz que sim, e em seguida fala que está sendo sincera. Ele fala que realmente é melhor se machucar agora do que se machucar depois. Ela diz que é verdade e que está feliz que ele entende. Ele pergunta se então tudo é sobre dinheiro. Ela diz que eles podem ver aonde isso vai dar, mas que tudo gira em torno do dinheiro. Ele fala que está achando que isso não vai dar certo porque ela é interesseira. Ela fala que não é interesseira e pede para ele tomar cuidado com o que ele diz. Ele pergunta se ela não acha que é interesseira. E ela diz que ela quer um homem que saiba o que precisa fazer para cuidar dela. Ele pergunta se ela quer alguém para pagar o almoço e ser como um pai para ela. E já ela pergunta se ele vai fazer ela perder o tempo dela. Ele fala que a única coisa que ele quer no momento é que ela saia do carro dele. Ela pergunta se ele tem certeza e ele fala que é claro. E depois que ela fala uma palavra bem pesada, ele pergunta por que ela está irritada. E ela diz que ele fez ela perder o tempo dela. O Nair começa uma conversa com essa garota e pergunta o nome dela, mas ela diz se ele está falando com ela. Ele fala que é claro e pergunta com quem mais seria. Ele fala que o nome dele é Nair e diz que é um prazer conhecê-la. Ela diz o nome pra ele, ele fala que é um prazer e pergunta pra onde ela vai. E depois que ela fala que está indo pra casa dela, ele fala que gostou das tatuagens dela. Ela fala que está bem, ele pergunta o que ela quer dizer com está bem e mais uma vez ela fala que está bem. Ele fala que está tentando ser amigo dela, mas ela fala que não gosta de palhaço. Ele pergunta se é verdade e fala que ela é muito rude. Então ela diz que dá pra ver que o cordão dele é falso. Ele pergunta por que ela está sendo tão rude e fala que ela é mal educada. E ela diz que só não está interessada. E já ele pergunta se ela está passando por um período específico do mês. Ela fala que entendeu e ele diz que pode ser isso. Então ela fala que pode ser.
Ela pergunta se o carro é dele e ele diz que sim e pergunta por quê. Ela diz que ela acha que eles começaram com o pé esquerdo. E ele pergunta se realmente ela acha isso. E ela diz que agiu assim porque ela não o conhecia. Ele fala que o fato dela não conhecê-lo não justifica ela ser rude. E fala que ela disse que ele era um palhaço e tinha um cordão falso e pergunta por que ela fez isso. Ela diz que só não o conhecia e que ficou insegura, mas que ela não acha que a corrente dele é falsa e que ele parece um cara legal. Ele pergunta se ela resolveu voltar depois de ver o carro dele. E ela diz que sim. Então ele muda de assunto e pergunta o nome dela. E depois que ela diz o nome pra ele, ele fala que é um prazer conhecê-la e pergunta pra onde ela estava indo. E como ela diz que estava indo pra casa, ele pergunta se ela mora por ali. E ela diz que mora logo ali na frente. Ele pergunta se ela é de Houston e ela diz que nasceu ali. Ele fala que veio de Ohio e já ela diz que sempre morou ali. Ele pede pra ela tomar cuidado com a rua e fala que se mudou há 2 semanas e que espera que ela possa mostrar os lugares pra ele. E ela fala que é claro, então ele pede o número dela. Ele fala que gostou muito da tatuagem dela e pergunta o que significa. Ela diz que não tem nenhum significado específico, mas que ela gostou do desenho. Ele pergunta qual o dia do aniversário dela e ela diz que é dia 24 de maio. Ele fala que é bom saber disso. E em seguida diz que ele é de Touro. Então ele sugere que eles continuem a conversa dentro do carro. Ela diz que não está conseguindo abrir, e já ele diz que ela pode abrir. Ela fala que não está conseguindo e já ele fala que é uma porta comum e que ela pode abrir. E como mais uma vez ela fala que não está abrindo, ele fala que já sabe o que está acontecendo. Ele fala que não está abrindo porque ela é interesseira. Ela pergunta se é por isso e ele fala que é por isso, então ela fala que sabia que ele era um palhaço. Ele fala que não se importa com o que ela pensa e que ela pode seguir o caminho dela. O vídeo começa com o Nate dizendo que essa garota que está vindo fica muito linda nesse vestido. Ele pergunta como ela vai e diz que ela está muito bonita. E depois que ela agradece, ele se apresenta e em seguida pergunta de onde ela é. E como ela diz que mora por ali, ele pergunta se ela gosta. E ela diz que ama morar ali. Então ele diz que acabou de se mudar para ali, muda de assunto e fala que ela ficou muito linda nessa roupa. O Nate pergunta para onde ela estava indo. E ela diz que está indo curtir uma piscina na casa da amiga dela. Ele pergunta se ela vai tão bonita assim para a piscina e ela diz que sim e fala que vai ter uma festa. Ele fala que agora ele entendeu e pergunta se ela tem namorado. Ela diz que não e ele pergunta por que não. Ela fala que não está com cabeça para isso agora. Ele pergunta se no momento ela está se focando nela mesma e em seguida pergunta o que ela acha daqui para frente começar a se focar neles dois. E pede o número dela. E ela diz que tudo bem. Ele pergunta o que ela faz na cidade e ela diz pra ele que trabalha e ele pergunta se ela trabalha muito. Ela fala que trabalha muito e ele diz que é assim como ele. Ele fala que isso pode ser um problema porque um não pode ter tempo para o outro. E já ela diz que realmente ela é uma mulher muito ocupada. E depois de não muito tempo ali conversando com ela, ele fala que está muito quente e que ele gostaria de continuar a conversa com ela dentro do carro dele. Ela fala que pode ser e ele pergunta por que ela está olhando assim. Então ela diz que apesar de tudo ele ainda é um estranho. Ele fala pra ela não se preocupar porque ele não vai sequestrá-la e diz que vai abrir a porta pra ela. E já ela diz que ela espera mesmo que ele não a sequestre. Bom, e se fora do carro a conversa já estava boa, dentro do carro com ar-condicionado a conversa estava ficando cada vez melhor. Mas isso só até o amigo do Nate chegar metendo o pé na porta. O amigo do Nate pergunta o que ele está fazendo até agora com o carro dele. Ele pergunta se ele está brincando e pede para ele sair do carro. E em seguida pergunta, afinal de contas, quem é essa garota. O Nate pede para ele deixar eles terminarem a conversa. Já o amigo dele diz que ele não teve coragem nem de botar gasolina. O Nate pergunta por que ele está fazendo isso com ele, que ele está tentando conhecê-la e que vai ser rápido. O amigo do Nate diz que ele está fazendo um papelão e que ele não deveria fazer a garota passar essa vergonha. O Nate
Nate pergunta por que ele está fazendo ele passar vergonha na frente da garota, e pergunta por que ele está fazendo tudo isso. Então o amigo do Nate diz que eles são amigos, mas que ele não pode sair pegando o carro dele sem avisar. Então o amigo do Nate tenta se apresentar para ela, mas ela fala que está bem. Ele pergunta se ela quer uma carona, mas ela diz que não. Ele pergunta se ela tem certeza, e como ela diz que tem certeza, ele fala que ela que sabe, mas que ela vai sair perdendo. O Nate pergunta, depois dele ter feito tudo isso, se ele ainda acha que é amigo dele, e fala que ele pediu para cuidar do carro dele, que foi isso que ele fez. E depois que ele vai embora, o Nate pede desculpas e ela diz que tudo bem. Ele fala que vai abrir o jogo, e fala que fez isso para tentar impressioná-la, e que ele pensou que se ele tivesse com o carro, teria mais chances com ela. Ela diz que ele não deveria ter feito isso e que no caso dela, um carro não vai impressioná-la. Ele fala que quando a viu, achou muito bonita e que ela faz o tipo dele, mas que ele achou que ele não conseguiria o número dela. Bom, e pelo que deu para perceber, mesmo depois de todo esse papelão, ela ainda está interessada em conhecer o Nate. Mas por final, é claro, ele acaba contando que é uma pegadinha.